Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa quinta-feira, para a gente falar muito aqui sobre o nosso Vasco da Gama. Tá saindo atrasado, eu sei, tá saindo aqui atrasado o vídeo, né? Você tá aí acostumado com o vídeo saindo por volta das 6, 7 horas. Esse aqui tá saindo quase 10 da noite, peço perdão aí pelo meu atraso. Atrasei, mas cheguei e vamos aqui atualizar todas as informações do Vasco. E você que acompanha aqui o canal todos os dias, você sabe que o like é muito importante. Deixa aí o like para ajudar aqui no crescimento do canal. E se inscreva se você não for inscrito, somos mais de 150 mil vascaínos aqui. Bom, vamos falar aqui nesse vídeo sobre a vitória do Guarani. O Guarani ultrapassou o Vasco na tabela do campeonato neste momento. Vamos falar também sobre a expectativa para o jogo contra o CSA. O Vasco pode ter uma estreia, né? John Sanchez deve estrear no jogo de amanhã. E vamos falar também sobre um rival direto nessa briga pelo acesso, que é o Goiás. O Goiás demitiu o treinador Marcelo Cabo. Então, tudo isso depois da vinheta, tá? A vinheta vai rodar e quando rodar eu tô de volta. Tá aí, pô, rapidinho, a vinheta rodou rapidinho e eu chego aqui perguntando a você se você já tem um OneFootball no seu celular. Porque se você não tem, meu amigo, você tá dando mole. E vascaíno não dá mole, né? Vascaíno não dá mole, coisa boa, coisa grátis. Quem não gosta de uma coisinha grátis, meu amigo? Eu gosto, então baixe o OneFootball, que é totalmente de graça. E você acompanha lá todos os jogos do campeonato alemão, você acompanha também vários campeonatos europeus. Não precisa ter TV a cabo na sua casa não, meu amigo. Não precisa ter TV a cabo, é só baixar o OneFootball que você acompanha vários jogos do futebol europeu completamente de graça. O link para você baixar está aqui na descrição do vídeo e tem também o QR Code, que é só você apontar aí a câmera do seu celular e baixar gratuitamente, tá? O OneFootball é um parceiro do Vasco e um parceiro também do canal Machão da Gama. E bom, já que a gente está falando aqui de OneFootball, o OneFootball lá tem toda a atualização dos campeonatos, é claro que tem a atualização da Série B também. A gente começa falando aqui da Série B do Campeonato Brasileiro, porque tivemos um jogo importantíssimo hoje, né? O Náutico, enquanto eu estou gravando, está jogando com o Brasil de Pelotas. O Náutico pode até passar o Vasco, vai ficar com um jogo a mais, mas pode passar o Vasco. Nesse momento o Náutico ainda está jogando, então não sei quanto vai ficar o jogo do Náutico, mas o Guarani venceu. O Guarani venceu o Sampaio Corrêa fora de casa por 1-0 e ultrapassou o Vasco na tabela. Neste momento o Vasco é o 7º colocado, pode cair para 8º em caso de vitória do Náutico. Mas o Vasco depende só dele, né? O Vasco depende só da sua vitória para voltar para a 6ª colocação, ficar a 1 ponto do 5º colocado, que é o CRB, e ficar a 3 pontos do Avaí, do Goiás, que é o 4º colocado, né? Vai ficar a 3 pontos do Avaí também, mas dependendo do resultado do Avaí, que joga antes até que o Vasco. O Avaí joga amanhã contra o Operário às 7 horas da noite. Então essa vitória do Guarani deixa o Vasco pressionado, né? Deixa o Vasco ainda mais pressionado e com a obrigação de vencer o CSA amanhã. Se o Vasco não vencer o CSA, meu amigo, a vaca vai pro brejo, a vaca vai deitar. Não tem outra opção para o Vasco que não seja a vitória nessa partida, porque não vencendo, o Vasco terá sido aí ultrapassado já pelo Guarani. Lembrando que o Guarani é o próximo adversário do Vasco, né? Depois do jogo contra o CSA, o Vasco encara o Guarani. Então esse jogo de amanhã ganha ainda mais áreas de decisão, essa partida entre Vasco e CSA. E voltando a falar aqui do jogo do Guarani, o Guarani venceu por 1-0 o Sampaio Corrêa, né? A gente pode destacar aqui duas coisas. Primeiro, inacreditável o Vasco ter perdido para esse Sampaio Corrêa, né? O time é horroroso, que time ruim. E o Vasco conseguiu perder para o Sampaio Corrêa, com um jogador a mais. Inacreditável, né? Muita incompetência aquele jogo, muita incompetência. Inacreditável. Esses 3 pontos aí estão custando caro e podem ser aqueles 3 pontos que lá no final da temporada a gente vai, espero que não, mas que a gente vai olhar assim e vai lamentar, meu Deus do céu, pô, se tivesse ganhado ali do Sampaio, a gente teria conseguido acesso. Espero que a gente não passe por isso, né? Mas lamentável esse resultado, que já está fazendo falta, e eu espero que não faça falta ao fim da temporada. E bom, cara, o juizão hoje, a garfada que o Sampaio Corrêa levou foi inacreditável.
Sampaio Corrêa fez um gol legalíssimo, um gol que faria 1-0, né, que abriria o placar, mas o VAR simplesmente marcou impedimento nessa jogada aí que está aparecendo na sua tela, que não foi absolutamente nada. O bandeirinha em campo deu o gol, mas o VAR anulou o gol, marcando impedimento do atacante do Sampaio Corrêa, prejudicou o Sampaio Corrêa, prejudicou o Vasco também, né, porque o Guarani venceu, depois fez 1-0 e passou o Vasco. Enfim, uma atuação lamentável hoje do VAR, mais uma na Série B do Campeonato Brasileiro. Então o Guarani venceu, abriu aí uma diferença sobre o Vasco, e o Vasco pode recuperar sua posição caso vença o CSA amanhã. E bom, antes de falar do jogo do CSA, vamos aqui com uma outra notícia, que não é uma notícia do Vasco, mas que interessa diretamente ao torcedor vascaíno, né? A demissão do Marcelo Cabo. O Marcelo Cabo foi demitido hoje do Goiás. O Cabo, que já havia sido demitido do Vasco nesse campeonato, foi demitido agora pelo Goiás. O Goiás que está no G4, é o quarto colocado. Enfim, mais uma demissão. Marcelo Cabo pede música nessa temporada, já foi demitido 2 vezes. Mas essa demissão do Cabo lá no Goiás, cara, vem escancarando uma crise, né, que vem acontecendo na equipe goiana. Porque a diretoria do Goiás alegou que tinha sido comum acordo, postou uma nota oficial falando em comum acordo, Goiás e Marcelo Cabo entraram ali, papapá, e decidiram pela saída. Sendo como um acordo, o Goiás poderia contratar um novo treinador para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas logo depois o Marcelo Cabo emitiu uma nota oficial negando que foi como um acordo, dizendo que ele foi demitido, que ele foi apenas informado de sua demissão. E isso significa que o Goiás não pode mais contratar treinador para essa temporada, porque já demitiu 2. Demitiu o Pintado durante o campeonato e agora demitiu o Marcelo Cabo. Então o Goiás vai de técnico interino até o final da temporada. Isso pode ser um fator positivo nessa crise no Goiás, pode ser um fator positivo para o Vasco, e eu desejo tudo de ruim aqui para o Goiás, que eles percam vários pontos aí nesse restante de campeonato. E bom, para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar de John Sanchez, a última notícia desse vídeo. O John Sanchez tem grande Sanchez. O John Sanchez tem grandes chances de estrear amanhã pelo Vasco, né? A notícia aqui do Joel Silva, que é um jornalista que cobre diariamente o Vasco pelo site Camisa 10, ele disse o seguinte, que prestes a completar 2 meses de Vasco, o John está mais adaptado ao estilo de jogo do Fernando Diniz e deve fazer a sua estreia pelo Vasco nessa sexta-feira diante do CSA em São Januário. A tendência é de que o John entre no segundo tempo com o intuito de usar a sua força e a sua velocidade, que são os seus pontos fortes. O Léo Jabá, que é o jogador que vem entrando, né, vem sendo a opção do Diniz para força e velocidade, não vem agradando ao treinador, e com isso, né, o John Sanchez ganha mais espaço. O treinador vinha utilizando o Léo Jabá, mas para essa partida, como o John Sanchez vem aí se destacando nos treinamentos, pode ser que, aliás, deve acontecer no segundo tempo, dependendo ali da ocasião de jogo, o John Sanchez deve ganhar a sua primeira oportunidade. É um jogador que vem aí despertando curiosidade do torcedor do Vasco, porque foi contratado e não jogou, e a sua estreia pode acontecer aí no jogo contra o CSA. E eu vou ficando por aqui, meus amigos. Vou ficando por aqui, vídeo mais curtinho hoje, né? Tá saindo atrasado, então vamos adiantar as coisas aqui. Se você gostou, deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!